Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de arte. Que a semana nos traga dias produtivos, metas alcançadas e sorrisos verdadeiros. É o meu desejo para vocês, então. Nós vamos finalizar o nosso conteúdo sobre análise de obras de arte essa semana, fechando com mais uma parte teórica, então. Nós vamos fazer um quadro comparativo entre a obra original e a sua releitura. Então, a releitura que vocês fizeram sobre a obra que vocês escolheram. Então, vocês irão fazer esse quadro aqui, ó, essa tabela, no caderno de vocês. Ou vocês imprimam e colhem, tá? Então, o que vocês vão colocar? Informações que vocês já pesquisaram sobre a obra original, junto com as informações sobre a obra de vocês. Então, vocês vão criar como se fosse uma ficha, né, que vai explicar a obra de vocês também, né? E aí a gente vai fazer no final uma comparação entre as duas. Então, o que vocês vão colocar? O ano de realização, o local, então vocês vão colocar Antônio Prado, Rio Grande do Sul, né? O contexto histórico, que vocês já pesquisaram lá da obra original, vão colocar o nosso contexto histórico brasileiro, o que está acontecendo, ou se quiserem colocar mundial, né? Por exemplo, vão colocar lá que é um momento que está ocorrendo uma pandemia global, tá? Mas se querem colocar mais coisa no contexto histórico com relação ao Brasil, com relação ao mundo, vocês coloquem tudo que vocês julguem importante. O espaço que eu deixei aqui não é necessariamente o espaço que vocês vão usar. Se precisar mais espaço, aumentem, formatem essa tabela. Ela está sendo enviada, né, no Word e no PDF também, caso desconfigure, né, em alguma versão de computador que vocês abram em casa, né, alguma versão do Word, tá? Então, por isso eu sempre mando em PDF também. O contexto cultural que essa obra foi feita, então, é mais relacionado à cidade mesmo e àquela região daquele país, né, que ela foi realizada. Então, qual é o nosso contexto cultural, né? Nós moramos numa região, então, que tem mais a questão da imigração italiana, mas também existe a miscigenação, né, do povo afro-brasileiro e tudo mais. Isso vocês vão colocar aqui com relação à obra de vocês. Qual técnica e materiais vocês utilizaram para fazer, então, a obra de arte de vocês? Vocês vão colocar aqui. Desenho, lápis de cor, por exemplo. Ou foi pintura com tinta acrílica ou tinta têmpera, tá? Então, nesse sentido, vocês vão descrever os materiais e técnicas. O que o artista queria representar com a obra? A obra original vocês já colocaram. A obra de vocês eu pedi para vocês explicarem, né, anteriormente, na aula anterior. Mas vocês podem colocar aqui com poucas palavras o que vocês quiseram expressar, porque vocês tinham que trazer essa releitura para o nosso tempo atual. Então, o que vocês quiseram representar com essa obra, tá? Depois, o que essas obras elas têm em comum e o que elas têm de diferente? Então, o que elas têm em comum? O que vocês acham que elas têm de parecido e o que vocês acham que elas têm de diferente, tá? E a última é agora olhando, né, fazendo essa análise, esse quadro comparativo, vocês mudariam alguma coisa na obra de vocês? Se vocês acharam que talvez pudessem ter colocado uma coisa a mais ou não ter colocado algum elemento, né? Se deram conta que agora podiam ter usado algum outro efeito junto nessa obra, certo? Isso geralmente acontece quando a gente faz alguma coisa, né? A gente depois de um tempo olhar para ela novamente e achar, podia ter feito diferente. Certo? Então, é essa análise crítica de vocês mesmos, da obra de vocês mesmos que nós estamos fazendo através desse quadro comparativo. Assim, a gente está fazendo uma análise crítica de todos os ângulos possíveis, né? Nós fizemos de uma obra conhecida, famosa, vocês aprenderam a pesquisar sobre elas, a terem um olhar diferente, né? Um olhar de uma pessoa que tinha um contexto para poder analisar e não só um espectador com somente os seus gostos, né? Lembrando sempre que os nossos gostos, eles vêm da nossa bagagem. Então, se eu tenho conhecimento mais sobre lá algum período da história, porque eu gosto lá da aula de história, né?
Então eu gosto mais daquele, eu vou puxar mais para mim aquilo. Então vou trazer alguns elementos daqueles para minha vida pessoal. E aí eu vou gostar de obras que tenham mais a ver com pessoas vestidas com roupa de época, por exemplo, né? Coisas assim. Ou eu gosto de algum jogo de videogame que tem anime, né? Então eu vou gostar de obras de arte que a pintura, o desenho das pessoas são feitas mais com traçados de anime, certo? Então os nossos gostos de achar bonito, achar feio, de gostar ou não gostar, geralmente está ligado com a nossa bagagem, o nosso conhecimento, os nossos gostos, né, de outras coisas que nós comparamos naquela obra de arte. Vocês trouxeram já essa bagagem pronta de vocês, e eu procurei abrir uma porta que fizessem vocês verem todo o contexto ao redor daquela obra, não só a bagagem de vocês. Não sei se vocês conseguem me entender, mas aí vocês abriram os horizontes para olhar uma obra de arte, né? Aprenderam que a gente tem que buscar informações sobre ela antes de julgá-la, né? E antes de fazer um fechamento crítico sobre aquela obra. Além disso, vocês tiveram que buscar trazer aquela obra para a nossa realidade atual, que é algo que acredito que tenha sido difícil para a maioria. Não é fácil a gente fazer, né, essa questão de visão futura com relação a uma obra antiga. Mas acredito que vocês tenham achado desafiador, mas que tenham gostado também. Espero que sim, porque essa é uma parte bem para terceiro ano do ensino médio, que está bem relacionada então, né, com a maturidade cerebral de vocês e do conhecimento de vocês também. Então, só nesse nível, nesse estágio que vocês vão conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, agora vocês conseguem analisar qualquer imagem do nosso mundo e sempre lembrar que além de ver a imagem, nós temos que ver o contexto por trás dela, nós temos que ver qual foi o objetivo que o artista teve, né? Pode ser numa notícia de televisão, pode ser num filme que vocês assistam, pode ser num seriado, né? Pode ser em uma obra de arte contemporânea, pode ser um anúncio de jornal, pode ser um cartaz que informe lá, sei lá, uma peça teatral. Tudo isso vocês vão saber ter essa visão, esse olhar mais amplo da coisa, né? E não ficar com aquela viseira que a gente diz que nem o cavalo usa, que ele só enxerga para frente, né? A ideia é vocês abrirem a mente de vocês para esse mundo, né? Que ele é tão amplo, e vocês saberem colocar para fora, fazer uma análise crítica, a opinião de vocês também, mas uma opinião centrada, né? Uma opinião que tenha então argumentos, certo? É isso que eu tentei trazer com essa atividade, tá bom? Então vocês vão postar até dia 7/11 esse quadro comparativo lá no Classroom, que vai ser a última atividade relacionada ao mês de outubro, por isso que eu peço até dia 7, que depois a gente vai fazer, as profs têm que fazer o relatório do mês de outubro, e eu tenho que colocar lá quem entregou e quem não entregou, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa atividade, mandem lá que eu vou ajudando vocês, certo? Espero que vocês gostem, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau. Ei você, por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.